Primeira, segunda e terceira infância. Você sabe o que é normal as crianças fazerem em cada etapa do desenvolvimento? Será que o seu filho está caminhando certo ali na aprendizagem? A neuropsicóloga Luzia Raimundo vai explicar pra gente, então, como essas fases funcionam. Boa tarde, Luzia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Sempre um prazer receber você aqui. E pra gente começar, Luzia, explica pra gente, é possível então identificar se a criança ela tem algum problema no desenvolvimento por meio de uma análise de cada uma dessas fases? Ah, com certeza. Até porque existe, né, tem um mito de que tem o tempo certo ali da criança se desenvolver, né? Então, realmente tem uma tabela onde a gente acompanha os marcadores do desenvolvimento da criança. Então, aquele mito de que cada criança tem o seu tempo, de que tem que esperar, de que tá tudo bem, gente, tem que ficar em alerta. Os pais precisam ficar atentos a essas fases, sim, e os marcadores do desenvolvimento das crianças. Bom, eu mencionei ali, né, então, a primeira, a segunda e a terceira infância. Vamos começar pela primeira. Qual que é a idade correspondente a essa primeira infância? Então, a partir dos 3 anos começa a fase da primeira infância, do desenvolvimento. Anteriormente, né, a fase sensorial, a fase dos bebês mesmo, né? Então, ela não entra dentro desses marcadores. Então, com 2 anos, a criança já precisa estar dentro do desenvolvimento mais saudável. A fala, o caminhar, o desenvolvimento motor precisa já estar tudo ok já. E muitas pessoas falam que tipo, a fase dos 2 anos ela pode ser um pouco crítica. O que acontece nessa fase? É a fase onde nossos neurônios, né, estão reproduzindo com mais intensidade, porque imagina toda a captação de sons, de movimentos, as questões sensoriais, gustativas e a própria formação cerebral mesmo está em desenvolvimento, né? Muitas crianças têm a poda neural nesse período, então por isso que eu vou dar um nome pejorativo aqui, a chuva de neurônios pode ser com tanta intensidade que pode acontecer algum marcador ali de atraso do desenvolvimento. E como que a gente faz para identificar esse atraso, né? Quais sinais essa criança pode dar que às vezes o pai, a mãe que está ali assistindo a gente pode identificar? Então, como eu disse, ali com 2 aninhos, a criança já precisa estar falando o máximo de palavra possível, já formando as pequenas frases, já entendendo uma comunicação literal, né? Eu pergunto, você me responde, eu pergunto de novo, ou vice-versa. Então, a criança precisa compreender esse estilo de linguagem. Então, o primeiro marcador, sim, é a fala, né? Então, a gente percebe ali um atraso na fala, aquela criança que não interage, que não compreende, que não tem uma atenção dividida, né? Atenção compartilhada de acordo com o que é esperado. Quando é questionado, ela não consegue compreender ou responder de acordo. Também tem a questão do desenvolvimento motor, né? Então, a comunicação e também a fase de andar, a fase de correr, gesticular, precisa estar tudo ok já nesse período. Certo. E agora a segunda, né? A segunda infância, qual que é a idade correspondente? Aí já é os 6 aninhos. Então, nessa fase, entre 5 e 6, né? 6 anos ela está mais cristalizada, é o momento em que a criança já compreende os marcadores de aprendizagem. Então, aquela criança que já compreende o que é cor, o que é forma, o que é habilidades geométricas, né? As formas geométricas, ela já compreende o som das palavras, já está começando a juntar o som, por exemplo, bala, já consegue compreender que o B e o A é ba, o L e o A é o lá, ela já consegue ter uma boa comunicação, uma boa interação e já está se preparando para a alfabetização já nessa fase. Então, caso a criança com 6 aninhos, ela não tenha esse domínio desenvolvido, é um alerta para que os pais busquem ajuda, tá? E dentro dessa faixa de idade ali, né, dessa faixa etária que cabe a cada uma dessas fases, dentro disso, cada criança ela tem um desenvolvimento diferente? Tipo, algumas logo no início ali já vão ser um pouco mais desenvolvidas, outras já vai demorar um pouquinho mais. Isso é normal ou não existe? Então, achei excelente a pergunta, porque, como eu falei antes, tem um mito de que a criança até os 7 anos, ainda que não lê, tá tudo certo. Então, a gente precisa ficar atento aos marcadores básicos, né, que a gente chama de pré-requisitos. Então, a gente faz uma avaliação assim, né, para identificar esses marcadores. Mas, como eu disse, até os 6 anos, a criança precisa estar compreendendo como isso funciona. Se ela não compreende, é importante buscar ajuda para estimular essas funções, porque uma criança, normalmente com 3 aninhos, 4 anos, ela já compreende o que é uma cor, o que é uma forma. Então, você imagina, Amanda, uma criança com 6 anos que ainda não sabe o que é um triângulo,
retângulo, ou que é um quadrado, ou que não conhece a letra A ou a letra B, entende? Então, esses marcadores de aprendizagem com 6 anos, a base pelo menos precisa estar desenvolvida, que a gente chama de habilidades perceptomotoras também, já precisa estar bem cristalizada já. É como se fosse uma idade, uma data limite ali. E isso, tem uma tabela até que a gente usa para identificar os marcadores do desenvolvimento. Então, a criança precisa estar ali dentro daquela faixa, né? Claro que tem a faixa abaixo da média, na média e médio superior. E superior também. E agora falta, então, a terceira infância, né? Qual que é essa fase? Aí já é a partir dos 12 anos, que é uma fase bem desafiadora, né? A fase aí dos adolescentes, pré-adolescentes. Então, nesse período, a fase de socialização, habilidades sociais já precisa estar mais desenvolvida, a fase de comunicação e linguagem, todas as questões de aprendizagem também já precisam estar cristalizadas, né? Já recebi casos na clínica de crianças com 11, 12 anos que ainda não lia, ainda tinha dificuldade para escrita, para comunicação e interação social, as habilidades também sociais em geral, de empatia, autocuidado, já precisa estar desenvolvida. A gente chama de habilidades adaptativas também, de se adaptar ao meio e estar de acordo com o que aquele meio exige, né? O meio social, cultural, saber se comunicar, saber se comportar diante das situações também. É claro que você fazer um acompanhamento desde o início ali, talvez desde o primeiro sinal, vai fazer toda a diferença. Com certeza. Mas se vamos pegar uma criança que, assim, o pai identificou, a criança já tá lá, já passou, tá com seus 6, 7 anos, mas ouvindo essa entrevista, o pai ou a mãe identificou, falou, ai, olha, meu filho passou por isso. Então, essa criança que já passou pela fase, agora os pais perceberam que talvez ela encontrou ali uma dificuldade, tem como recuperar? Então, por isso que eu sempre oriento, Amanda, que seja feita uma avaliação, porque tem casos e casos. Então, abrindo um parênteses aqui para os transtornos, né, não só do neurodesenvolvimento, como também os transtornos de aprendizagem, a gente precisa ficar atento, né, para que, assim, a gente sempre fala que existe reabilitação, existe também estimulação dessas áreas, existe o próprio tratamento psicológico para as questões emocionais, que daí já é outra esfera, né, que eu não enfatizei tanto aqui hoje, mas, assim, eu acredito que o que é mais importante a gente deixar aqui um alerta para os pais é observar esses marcadores, ficarem atentos e buscar ajuda e principalmente a avaliação, né? Uma das avaliações mais indicadas é a avaliação neuropsicológica, porque ela é completa. A gente observa todos os marcadores, desde a parte cognitiva, a parte social e também a parte emocional, ela é avaliada nesse processo, tá? Assim, claro que você fazer todo esse acompanhamento ali, ele vai fazer toda a diferença, né? Mas o que o pai que, assim, não, acompanhando essa entrevista, eu entendi que eu preciso acompanhar o meu filho. O que ele pode fazer como uma forma, não sei, de prevenção ou talvez auxiliar no desenvolvimento, um estímulo? Então, eu orientaria, assim, os pais para que evitassem o máximo que pudessem as telas, né? Que também brincassem com seus filhos, né? A brincadeira desenvolve muitas habilidades cognitivas, aqueles jogos familiares que está se perdendo hoje em dia, né? O tempo de qualidade, assim, presente com a criança e estimular a comunicação. Até dei um exemplo esses dias no atendimento de uma mãe que me perguntou, Luzia, como que eu estimulo a linguagem da minha criança? Então, eu sempre oriento os pais para que trabalhem com questionamento, sabe? O questionamento vai fazer com que a criança pense, que ela utilize as funções cognitivas, executivas, para que essa resposta venha de acordo. Então, os pais precisam estar mais atentos e também ajudar nessa estimulação em casa, brincando, estimulando, tendo tempo de qualidade, que é algo que a gente vê que aos poucos está se perdendo, né? As telas, os eletrônicos, eles tomaram conta de uma parte muito significativa do desenvolvimento das nossas crianças, né? E o brincar, a gente percebe que ele é muito, assim, deixado de lado. É muito importante, né, para o desenvolvimento, o brincar. Com certeza, porque uma criança brincando, ela vai pensar, ela vai raciocinar, ela vai utilizar todas as funções lúdicas do desenvolvimento, ela vai simular que ela é um personagem, ela vai usar uma fala, ela vai correr, vai pular. Então, tudo isso desenvolve muito todas as funções da criança. E pra gente finalizar, às vezes aquele pai, a mãe, a avó, até na escolinha a pessoa identificou. Qual que é o primeiro passo? Aonde a pessoa deve buscar ajuda?
Então, a escola percebendo, a gente sempre pede para que eles façam um encaminhamento para os profissionais adequados, né? Mas eu também oriento assim que a escola tenha uma conversa muito transparente com os pais, sabe? Sem julgamento, de acolhimento mesmo, porque às vezes os pais já não procuram por medo, ou às vezes porque foi falado, né? Então, assim, a escola precisa encaminhar, ficar atenta, ter uma conversa clara e objetiva com os pais, para que seja trabalhado o máximo possível o desenvolvimento dessa criança. Perfeito. Caso alguém de casa tenha alguma dúvida, queira falar diretamente com você, como que faz para entrar em contato? Então, tem o meu Instagram, que é neuropsicóloga Luzia Raimundo, tudo junto. E agora temos também o Instituto Encanté e o Encanté Kids, tudo junto. Encanté Kids Cascavel. Perfeito, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Obrigada.